Família, mais um momento terapêutico para você que é família e para você que é dependente também busca um processo de recuperação. Eu quero aqui relatar, durante esses vídeos, alguns comportamentos. Esses comportamentos, eles seguem um padrão de pensamento e comportamento. Por isso que a dependência química é tratada como uma doença, porque ela segue um padrão de comportamento e pensamento. Não é só o seu dependente em casa, tá? Que tem um pensamento formado em relação a algumas coisas que você questiona. Por exemplo, filho, por que você não para de usar droga? Não, eu não sou viciado. Eu uso de vez em quando, eu paro a hora que eu quero. Beleza, você para a hora que quer? Então por que você não parou ainda? Então tem algumas coisas que o dependente, se ele não descobrir que para ele entrar num processo de recuperação, ele tem que ter a prática da honestidade, ele não vai conseguir iniciar o processo. Então o primeiro passo, ele precisa aceitar e reconhecer e ter o desejo de parar de usar. Esse é o primeiro requisito. O desejo é a vontade de parar de usar. E aí ele vai conseguir entrar no processo de recuperação. Porque aí ao longo desse tempo ele vai descobrir que para ele dar certo, ele tem que ter algumas práticas que ele não pratica e algumas práticas que ele vai ter que abandonar, alguns comportamentos que ele vai ter que abandonar, porque o problema não é só parar de usar droga. Se fosse simples assim, seria fácil, mas não é. O tratamento não se resume em parar de usar droga. O tratamento também se resume em você abandonar os comportamentos que te levam ao uso da droga. E esse é o maior desafio, é você desconstruir. Porque o dependente químico, eles têm uma capacidade intelectual boa, eles entendem rápido, aprendem rápido. Então o problema não é eles aprenderem, o problema é desaprender o que aprendeu de errado para você construir novas ideias e formar novos pensamentos e comportamentos e práticas. Então isso está relacionado a uma mudança de caráter, porque você, quando você consegue corrigir o seu caráter, você corrige as suas práticas de imoralidade, porque você roubar é uma prática imoral. E como que eu corrijo isso? Sendo honesto. E isso está relacionado ao que? O caráter. Então o caráter vai governar os comportamentos do ser humano. O caráter vai corrigir aquelas práticas imorais que a pessoa tem durante o processo de uso, que é a desonestidade, falta de humildade, pequenos delitos, questão de prostituição. Tudo isso está relacionado à imoralidade. E o que vai corrigir isso? É o caráter. Então por isso que o processo é lento, porque tem que desconstruir pensamentos e comportamentos para entrar novas ideias, para entrar coisas novas, para estimular a minha mente com as coisas simples da vida, porque senão eu vou sempre atrás de uma substância. Eu não vou conseguir ser feliz com o que eu sou, com o que eu tenho. Eu vou estar eternamente insatisfeito, reclamando de tudo e todos, mas eu não vou conseguir olhar para dentro de mim. Todo dependente químico que chega, irmão, dentro de um centro terapêutico, ele chega sem identidade. Ele não sabe quem ele é. E ele começa a ter esse novo nascimento quando ele tem o primeiro contato com Deus e ele começa a se descobrir, entregar a sua vida, se jogar no tratamento, se deixar ser conduzido. E esse processo ele é doloroso, porque a pessoa ela sai da zona de conforto, porque ela vai ser pontuada, ela vai ser confrontada e isso causa desconforto. Mas é um processo que é uma fase. A fase ela não é eterna, ela tem um começo, meio e fim. Primeira fase, segunda fase, terceira fase e assim vai. A nossa vida é por etapas, não é verdade? Então o processo de recuperação também é por etapas, porque a pessoa precisa aprender a lidar com os momentos difíceis na questão comportamental, moral e ética, e principalmente alinhar a sua vida com Deus. Você precisa ter uma vida com Deus, você precisa entregar o teu coração, amém? Então, se você precisa de ajuda, ou se tem alguém na sua família que precisa de ajuda, nos procure aqui no Instituto. Me manda mensagem aí no WhatsApp, eu vou responder você, a gente faz um atendimento e a gente vai te orientar, tá bom? Não desista do seu familiar, da pessoa que você ama. Não desista, acredite. Dependência química, alcoólica, tem tratamento. Tá bom, queridos? Deus abençoe sua vida.